Olá, seja bem-vindo ao canal Ouça um Livro. Eu sou a Cláudia e vou ler para você o livro A Arte de Viver, de Epíteto, traduzido diretamente do original. Esse é um dos textos mais profundos e esclarecedores da filosofia estoica e será dividido em capítulos. Cada capítulo corresponde a um vídeo e a sequência completa está na descrição logo abaixo da sinopse. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando novos capítulos forem lançados. Assim você não perde nenhuma lição. Prepare-se para refletir e se aprofundar nesses ensinamentos que podem transformar a maneira como você encara as situações do cotidiano. Agora, ouça com atenção os ensinamentos de 28 a 34, enfrentando os desafios da vida, em que Epíteto explora como lidar com adversidades com serenidade e resiliência, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. 28. Se qualquer um confiasse o seu corpo ao primeiro homem que encontrar, você ficaria indignado. Mas ainda assim, você confia sua mente ao primeiro transeunte casual e permite que ela fique perturbada e confusa se ele vier a lhe agredir verbalmente. Você não se envergonha disso? 29. Em tudo você leva em consideração aquilo que vem primeiro e o que se segue. E esta é a maneira pela qual você se aproxima das coisas. De outra forma, você irá dela se aproximar com um bom coração de início, porque você não refletiu sobre nenhuma das consequências, e depois, quando as dificuldades aparecerem, você irá desistir para sua vergonha. Você deseja vencer em Olímpia? Eu também, pelos deuses, porque é uma coisa boa. Mas considere os primeiros passos que conduzem a isso, e as consequências, e depois mãos à obra. Você deve se submeter à disciplina, comer de acordo, não tocar em doces, treinar debaixo de rigores, numa hora fixa, no calor e no frio, não beber água fria, nem vinho, a não ser quando receber a ordem de fazer isso. Você deve se entregar completamente ao seu treinador, assim como faria para seu médico. E depois, quando chega a hora da competição, você deve se arriscar a se machucar e algumas vezes ter a sua mão deslocada, torcer o tornozelo, engolir areia, algumas vezes ser batido e, junto com tudo isso, ser derrotado. Quando você considerou tudo isso muito bem, então ingresse numa trajetória de atleta, se você ainda o desejar. Se você atuar sem pensar, você estará se comportando como uma criança, aquela que um dia brinca de ser lutador, no outro dia de gladiador, agora toca a trombeta e logo em seguida se pavoneia no meio da arena. Como ela, você agora será um atleta e depois um gladiador, orador, depois filósofo, mas no fundo não será nada frente à sua alma. Como um macaco, você imita cada gesto que vê, e uma coisa depois da outra atrai o seu capricho. Quando você dá início a alguma coisa, você o faz casualmente e sem muita convicção, ao invés de considerá-la seriamente, olhando para ela de todos os lados. Da mesma forma, algumas pessoas, quando elas veem um filósofo e ouvem um homem falando como Eufrates, e realmente quem consegue falar como ele, né? Desejam elas próprias serem filósofos. Homem, considera primeiro o que é que você está iniciando. Depois olhe para os seus próprios poderes e veja se é capaz de suportar a tarefa. Você deseja competir no pentatlo ou nas lutas corpo a corpo? Olha para os seus braços e coxas. Veja o que se parece à sua cintura, pois para diferentes homens nascem para diferentes tarefas. Você imagina
que se fizer isso, você poderá viver como vivia até agora, comendo, bebendo, como faz agora, se permitindo os prazeres e descontentamentos tal como antes? Se você deseja ser um filósofo, você deve ficar sentado, estudando, até tarde, trabalhar duro, abandonar sua própria gente, ser desrespeitado por um mero escravo, ser ridicularizado pelas pessoas que o encontram, obter o pior das coisas em tudo, na honra, no cargo, na justiça, em todas as coisas possíveis. Isso é o que você tem que levar em conta. Se você estiver disposto a pagar este preço para obter a paz da mente, liberdade e tranquilidade. Se não, não se aproxime. Não seja como as crianças. Primeiro um filósofo, depois um coletor de impostos, depois um orador e logo após um dos procuradores de César. Essas vocações não se harmonizam. Você deve ser um homem bom ou mau. Você deve ou desenvolver seu princípio governante ou as suas características externas. Você deve ou estudar o seu homem interno ou as coisas externas. Numa palavra, você deve escolher a posição de um filósofo ou a de um mero espectador externo. 30. Atos apropriados são geralmente medidos pelas relações com os quais eles se preocupam. Ele é o seu pai. Isso significa que se espera que você cuide dele, dê precedência a ele em todas as coisas. Suporte o seu mau gênio quando ele o ofende ou ataca. Mas ele é um mau pai. Bem, você tem algum direito natural de exigir algum bom pai? Não, somente de um pai. O meu irmão me causa problemas. Então tome o cuidado de manter a relação que você estabeleceu com ele e não considere o que ele faz, mas o que você deve fazer se o seu propósito é o de manter-se conforme a natureza, porque ninguém irá lhe causar mal sem o seu consentimento. Você somente será atingido quando vier a pensar que está sendo prejudicado. Você somente irá descobrir o que é apropriado esperar do seu vizinho, cidadão ou pretor, se você criar o hábito de olhar para as relações implícitas por cada um deles. 31. Por piedade em nome dos deuses, saiba que a coisa mais importante é esta: ter as opiniões corretas sobre eles, que eles existem e que eles governam o universo bem e justamente, e que você concorde em obedecê-los e aceitar tudo o que acontece, seguindo os eventos com uma mente livre, na crença de que eles estão preenchidos pela mais elevada das mentalidades. Porque assim você nunca irá culpar os deuses, nem acusá-los de se esquecerem de você. Mas isso você não é capaz de alcançar a menos que você aplique o seu conceito de bem e mal apenas naquelas coisas que se encontram debaixo do seu poder, e não naquelas que estão fora do seu poder. Porque se você vier a aplicar a sua noção de bem e mal a estas últimas, então, assim que você não conseguir obter algo que deseja, ou em evitar aquilo que quer afastar, você certamente irá culpar e odiar aqueles que você considera responsáveis pela situação. Cada criatura viva tem uma tendência natural para evitar e rejeitar aquilo que lhe parece nocivo. E tudo o que conduz a isso, e em perseguir e admirar aquilo que é útil, e tudo o que conduz a isso. Portanto, não é possível para aquele que pensa que está sendo prejudicado sentir prazer naquilo que pensa ser o autor do dano, mais do que tomar prazer no próprio dano. Esse é o motivo do pai ser vilipendiado pelo filho quando ele não dá ao seu filho uma porção daquilo que o filho considera ser coisas boas. Assim, Policines e Eteócles desenvolveram uma inimizade mútua ao pensar que o trono de um rei era uma coisa boa. Este é o porquê do lavrador, do marinheiro, do mercador e todos aqueles que perdem esposa ou filho acusam e vilipendiam os deuses,
porque a religião dos homens é mantida pelos seus interesses. Portanto, aquele que toma por precaução o direcionamento correto da sua vontade em obter ou em evitar, está consequentemente fazendo da piedade a sua mais importante preocupação. Mas é apropriado, em cada ocasião, oferecer libação, ou seja, oferenda, geralmente na forma de vinho, e sacrifício, e oferecer os primeiros frutos de acordo com o costume dos nossos pais, com pureza, e não numa maneira desmazelada e descuidada, sem avareza e nem extravagância. 32. Quando você faz uso da profecia, lembre-se que mesmo que não saiba qual será o resultado final e veio aprendê-lo do profeta, ainda assim você sabe, antes mesmo de chegar à frente dele, que tipo de coisa ou situação você tem em frente. Isso se você é realmente um filósofo. Isso porque se o evento não está debaixo do seu controle, ele não pode nem ser bom nem mau. Portanto, não traga consigo, frente ao profeta, a vontade de obter ou a vontade de evitar, e não se aproxime dele tremendo, mas com a sua mente resoluta, que o assunto todo é indiferente e não lhe afeta, e que, seja qual for o resultado, estará dentro das suas possibilidades fazer um bom uso dele, e assim ninguém será capaz de distorcer isto. Com confiança, então, aproxime-se dos deuses como conselheiros. E mais, quando o conselho lhe for dado, lembre-se de quem este conselho proveio e de quem você estaria desconsiderando caso você venha a desobedecer. E consulte o oráculo como pensava Sócrates que os homens deveriam fazer, somente quando a questão inteira se projeta em assuntos de eventos que nem a razão nem as artes do homem são capazes de prover oportunidades para a descoberta daquilo que está à sua frente. Portanto, quando for seu dever arriscar a sua vida frente ao amigo ou ao país, não pergunte ao oráculo se você deve arriscar ou não a vida, porque se o profeta lhe avisar que o sacrifício é desfavorável, já que é claro que isso implica na morte, exílio, injúria a alguma parte do seu corpo, ainda assim a razão exige que mesmo este preço deve ser pago, que você esteja ao lado do seu amigo ou compartilhe dos riscos do seu país. Portanto, preste atenção ao maior dos profetas, Fitian Apolo, que atirou fora do seu templo o homem que não ajudou ao seu amigo quando esse estava sendo morto. 33. Defina para si próprio, desde o início, uma marca definida ou um estilo de conduta que você mantenha quando está sozinho e também quando na sociedade dos homens. Esteja em silêncio na maior parte do tempo, ou se tiver de falar, fale apenas aquilo que é necessário e em poucas palavras. Fale, mas raramente, se a ocasião assim o exige. Mas não fale de coisas ordinárias, de gladiadores, corridas de cavalo, ou atletas, ou carnes ou bebidas. Esses são tópicos que surgem em todos os lugares. Mas, acima de tudo, não fale dos homens, seja em acusação ou elogios ou comparações. Se puder, conduza a conversação que ocorre na sua presença para algum assunto apropriado. E se você por acaso se encontrar no meio de estranhos, permaneça em silêncio. Não ria muito nem frente a muitas coisas, nem sem algum tipo de controle. Recuse-se a fazer juramentos, sempre se possível, mas se não puder evitar, na medida que as circunstâncias o permitirem. Recuse o entretenimento de estranhos e do vulgar, mas se surgir a ocasião de aceitá-los, então tente intensamente evitar recair no estado do vulgar. Saiba que, se o seu camarada possui uma nódoa sobre ele, aquele que se associa com ele necessariamente compartilha da nódoa com ele, mesmo que desde o início esteja limpo. Para o seu corpo, tome apenas aquilo que as suas necessidades básicas exijam, tais como comida, bebida, vestuário, casa, empregados, mas corte fora tudo o que conduz ao luxo e ao exibicionismo.
Evite a impureza ao máximo das suas capacidades antes do casamento, e se você se abandonar à paixão, permita que ela se expresse de maneira correta. Mas não seja agressivo ou censurador contra aqueles que se envolvem na paixão licenciosa, e não esteja sempre demonstrando a sua castidade. Se alguém lhe chama a atenção disso e fala mal de você, não se defenda contra o que ele lhe acusa, mas responde: ele não conhece as minhas outras faltas, ou então ele não teria mencionado apenas estas. Não é necessário, na maioria das vezes, ir até os jogos, mas se você em alguma ocasião deve ir, mostre que a sua primeira preocupação é para com você mesmo. Ou seja, deseje que apenas venha a acontecer aquilo que acontece e que vença aquela que deve vencer, porque assim você não irá sofrer qualquer tipo de angústia. Mas controle qualquer impulso para o aplauso ou ridículo ou ao entusiasmo prolongado. E quando você for embora, não fale muito sobre o que ocorreu ali, exceto naquilo que permite o seu aperfeiçoamento no controle dessas qualidades. Porque falar muito sobre isso e sobre qualquer assunto implica que o espetáculo excitou a sua imaginação. Não vá ouvir palestras com atitude superficial ou casual, mas se for, mantenha sua seriedade e dignidade e não se torne um indivíduo ofensivo aos demais. Quando você encontrar com alguém, e particularmente com alguém de eminência reconhecida, coloque frente à sua mente o pensamento: o que é que Sócrates e Zeno teriam feito? E você não terá dificuldade em tirar proveito apropriado da ocasião. Quando você vai visitar algum grande homem, prepare a sua mente ao pensar que talvez você não venha a encontrá-lo. E se o encontrar, que ele talvez seja tirado fora da sua casa, as portas lhe sejam fechadas violentamente contra o seu rosto, que ele não lhe dará nenhuma atenção. E se apesar de tudo, você ainda achar que deve ir até lá, vá e suporte o que vier a acontecer. E nunca se diga internamente: não valeu a pena, porque isso demonstra uma mente vulgar e uma pessoa em luta contra coisas externas. Na sua conversação, evite menções frequentes e desproporcionadas das suas próprias atividades e aventuras, porque as pessoas não têm o mesmo prazer em ouvir as coisas que lhe aconteceram na mesma medida que você obtém ao contá-las. Evite causar o riso dos homens. Este é um vício que rapidamente recai na vulgaridade e serve muito bem para diminuir o respeito que os seus vizinhos lhe devotam. É também perigoso fazer uso da linguagem obscena. Quando algo desse tipo acontecer, chame a atenção do ofensor, se a ocasião o permitir. Se não, faça ficar claro para ele pelo seu silêncio, ou então um ruborizar-se, ou mesmo um franzir de testa, que você está irado pelas suas palavras. 34. Quando você imagina algum prazer, cuidado que ele não o venha a carregar consigo, como outras imaginações. Espere um pouco, se dê uma pausa. Em seguida, lembre-se de duas coisas: quanto tempo você irá apreciar aquele prazer e também por quanto tempo você irá depois se arrepender e se autoacusar. E se coloque do outro lado do prazer e da autossatisfação que você receberia se souber se controlar. E se o momento vier de realizar o prazer, tome providências que você não seja dominado pela provocante doçura e atração deste. Coloque no outro prato da balança o pensamento do quanto é melhor a consciência de tê-lo conquistado. Chegamos ao final deste capítulo de A Arte de Viver. Espero que estas reflexões tenham inspirado você a aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Não se esqueça de conferir a sequência dos capítulos na descrição e se inscrever no canal Ouça um Livro. Assim você não perde nenhum ensinamento. Até o próximo vídeo.